somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Muito bom dia, abençoadas e abençoados. Feliz ano novo para você. Sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma transmissão do Ministério Reconciliados com Cristo, patrocinada pelo Ministério Reconciliados com Cristo. E eu tenho aqui a grande alegria, o grande privilégio de chegar até você. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao nosso Deus, ao nosso Criador, ao nosso Pai, que nos permitiu chegar até aqui. Em segundo lugar, eu quero agradecer a minha família, que me ajuda e me apoia para que possamos fazer essas transmissões e chegar até você. E em terceiro lugar, eu agradeço a você que me recebe aí, onde quer que você esteja, sejam muito bem-vindos. Eu queria começar com uma frase maravilhosa para esse ano. Olha só, há uma diferença entre vista e visão. Sabia disso? Vista é aquilo que teus olhos te mostram, e visão é aquilo que está no teu coração, é teu sonho, teu desejo, aquilo que está na tua mente como meta. Isso é visão. Então, o tema dessa ministração de hoje chama-se Começando com o Pé Direito. Que tema, que título mais sugestivo. Não místico, não é místico. Você já viu que alguns jogadores, quando vão entrar no campo, eles pisam, né, dentro da linha do campo com o pé direito e tal. Isso é tudo uma bobagem, porque, olha, o que tem que estar direito é na mente. É claro que você sabe que é isso que nós vamos falar daqui a pouco. Queria agradecer a todos os semeadores. Nós passamos esse ano de 2020, né? Estamos já em 2021, olha que maravilha! Passamos esse ano de 2020 uma etapa muito especial, que se não fossem os semeadores, não sei o que teria acontecido. Muito agradecido a todos vocês que estão semeando aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Quero agradecer e declarar na tua vida a multiplicação dessa semente. Aquele que planta, colhe. Tem um verso lá em Provérbios 10, 4, que diz assim: a mão negligente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. E eu quero agradecer aqui a todos os diligentes nessa área da semeadura, e você vai entender no decorrer dessa palestra de hoje. Então, e se você desejar ser o semeador, no final eu vou compartilhar contigo como é que você pode fazer para ser um semeador aqui. Nossas mídias: Instagram, Pedro Kelly. Me siga lá no Instagram, já tem bastante seguidores, está aumentando a cada dia mais. Nós temos postagens ali quase que diárias para que você possa ser alimentada, né, ou alimentado com essa informação. Instagram, Pedro Kelly. Facebook, Pedro Kelly. Peça amizade, dê um like e compartilhe, porque todas as nossas publicações estão gravadas também no Facebook, Pedro Kelly. E no YouTube, Pedro Kelly RCC. Meu nome é K-E-L-E, são 4 letras, Pedro Kelly RCC. Eu gostaria que você se inscrevesse na página no YouTube e ativasse o sininho para receber comunicação de material novo, de postagens novas, avisos quando entrarmos no ar e tudo mais. E nós queremos chegar a 3.000 inscritos, já estamos com 2.060, quase 2.070, e confessamos que brevemente chegaremos aos 3.000, e eu quero contar com você para isso. 3.000 inscritos é a nossa meta lá no YouTube, então inscreva-se. Agora, compartilhe.
Pegue esse link dessa palestra, dessa ministração, se te fez bem, se está te fazendo bem, se está te ajudando, se está te esclarecendo algumas dúvidas que tinha, se está fazendo alguma coisa boa na tua vida, se está sendo de proveito para ajudar você a viver dias melhores, compartilha esse link. Esse é o que eu te peço com muito carinho. Meu contato direto, WhatsApp, 991048388. Vou repetir, no Rio de Janeiro, portanto, DDD 21. 991048388. E o e-mail é contatopedrokeller@gmail.com. Muito agradecido a todo mundo que está conectado. Estamos transmitindo pelo YouTube, no Facebook colocamos um link para que as pessoas possam ser direcionadas para cá e possam entrar na nossa sala aqui. E você que está assistindo aí pelo YouTube, nós temos o nosso chat, a nossa conversa, né, aberta. Por favor, ponha teu nome, a cidade onde você está e o que essa palavra tem feito para você. Te ajudou em 2020? Põe aí, abençoado. Gostaria de saber o que essa palavra está fazendo na tua vida. Então, teu nome, cidade e um pedacinho aí do que está acontecendo de bom na tua vida por causa dessa palavra. Você recebe? E não se esqueça de deixar o teu like. Quando você deixa o teu like, a plataforma do YouTube multiplica, né? Apresenta esse material, essa palestra para as pessoas e isso é muito importante, que isso nos ajuda a crescer cada dia mais e alcançar pessoas. Porque o importante é que a palavra corra, esta palavra corra. Bem, começando com o pé direito, nós estamos no dia 3 de janeiro de 2020, então você já deu os 3 pulinhos nas 7 ondas, estava proibido, né? Ir na praia, não sei se você comeu ervilha, não sei se você usou roupa branca ou amarela, eu não sei o que você fez, mas se você não... Desculpa, não é ervilha, é lentilha, cara, tá vendo? Se fosse uma coisa que funcionasse, eu já estava perdido no ano de 2021, porque em vez de falar ervilha, eu falei lentilha. Já pensou se eu como alimento errado? Aí vou empobrecer, olha só que coisa maluca. Então, é a época de que as pessoas escolhem para, por exemplo, começar uma dieta. Não, a partir do primeiro dia, depois do feriado, depois daquela comilança, daquela festa toda, ali eu vou começar com a minha dieta. Não, eu vou começar a guardar um pouco de dinheiro para as férias de fim de ano eu poder fazer uma viagem. Não, eu vou economizar mais um pouco porque eu preciso comprar minha casa, ou eu preciso trocar de carro, ou qualquer coisa. Essa é uma época sugestiva, onde as pessoas definem, escolhem, é como a segunda-feira, né? Todo mundo vai começar qualquer coisa, na segunda-feira eu começo. Na segunda-feira eu começo. Então, no início do ano, a segunda-feira é a segunda-feira anual, vamos dizer que esse início de ano é assim. Há alguns anos atrás, eu me lembro que fiz uma ministração que falava sobre uma ajuda financeira, de como você controlar a tua vida financeira. E eu fiz uma pergunta na reunião, a seguinte pergunta foi essa. Você sabe qual é o teu custo mensal? Ou seja, você sabe quanto você custa para respirar? As pessoas, algumas ficaram me olhando e ficaram curiosas. E isso nada mais, nada menos é de saber se você tem como levantar agora. Se vier essa pergunta no tiro, assim, você responde de imediato? Quanto você custa mensalmente? E isso eu digo conta de luz, conta de água, conta de gás para quem tem, ou conta de supermercado e tudo isso aí. Esse é o teu custo mensal. E a minha intenção é sempre colaborar com todos os que me ouvem. E hoje, com esse tema, começando com o pé direito, eu queria tratar aqui de um assunto que tem a ver com a nossa modificação de vida, que são os hábitos. Quando a pessoa acha que sabe tudo sobre algum assunto e que não tem mais nada a aprender em relação àquele determinado assunto, eu queria te dizer que esse é o começo do fim do desenvolvimento
pessoal daquela pessoa. Quando alguém acha que já sabe tudo sobre qualquer assunto, então ela já como que fecha uma porta e não desenvolve mais a respeito daquele assunto. É o começo do fim do desenvolvimento daquela pessoa. Me entende? Nunca nós podemos dizer que não temos mais nada a aprender. E nunca nós podemos dizer que a pessoa A, B ou C ou D não tem nada a nos ensinar. Eu sou uma pessoa que eu procuro aprender com qualquer momento, situação ou pessoa. E tenho aprendido, e tenho crescido, e tenho desenvolvido pessoalmente a minha mente e o meu crescimento, analisando todas essas situações. Mas eu também já vi e encontro algumas pessoas que quando você começa a falar sobre certos assuntos, a pessoa se fecha em si mesma e diz assim, isso eu já sei, não dou atenção, já sei. Ou seja, essa pessoa para mim está me mostrando que ali é o começo da sua caída em relação ao desenvolvimento. E eu acho que todos que estão me acompanhando querem crescer, né? Então, vamos falar sobre hábitos, criar hábitos. Por que é importante você criar hábitos? Por exemplo, vou usar um exemplo aqui muito comum. Se você disser que quer emagrecer, né? Todo mundo quer emagrecer. Eu tenho que perder 2 quilos. Eu tenho que perder 5. Eu tenho que perder meio quilo. Todo mundo quer emagrecer. Mas se você disser que quer emagrecer, porém não criar o hábito de comer melhor, escolher melhor a comida no self-service na hora, né, de almoçar, se não escolher melhor a alimentação que vai consumir, ou se não escolher ou criar o hábito de se movimentar mais, dá preferência à escada comum em vez da escada elétrica, ir andando para aqui ou para lá, a uma certa distância, deixar o carro em casa, quieto um pouco, começar a se movimentar. Essa pessoa, se não criar esse hábito, ela não vai emagrecer. Ela vai gastar dinheiro com fórmulas mágicas, ela vai gastar com academia, que não vai nunca, ela vai gastar comprando aquela esteira ergométrica, que não vai fazer exercício nunca, vai servir para ficar empatando lá um canto e pendurar coisas, não é? Por quê? Porque a pessoa não criou o hábito. Se você não criar um hábito, você não vai, não acontece, você não emagrece. Se não criar um hábito, de todo momento estar se recordando, caramba, isso aqui é bom, mas espera aí, eu quero emagrecer. Então, uma coisa é conhecer e outra coisa é a educação. Vou repetir isso que eu falei outro dia e algumas pessoas gostaram disso aí porque não tinham prestado atenção nessa diferença. Conhecer as coisas, qualquer coisa, é muito maneiro, é muito legal, muito bacana e muito bom, pessoalmente falando para todo mundo. Agora, educação é a força que te faz colocar o conhecimento em prática, entende? Então você sabe que açúcar te inflama, você conhece isso, mas talvez você não tenha força para rejeitar aquela rabanada, como eu, por exemplo, que adoro rabanada, não é? Então isso é educação. Uma coisa é conhecimento e outra é educação. E educação é a força, aquela força interior que te faz controlar ou pôr aquele conhecimento em prática. E isso tudo vai te ajudando a criar hábitos, né? O corpo se acostuma com hábitos. Os que estudam, os cientistas, eles dizem por aí que existe o hábito dos 21 dias. Se você, durante 21 dias, direto, sem parar, de domingo a domingo, acordar cedinho e fizer um exercício, no 22º dia, o teu corpo já pede automaticamente, porque se acostumou. A mesma coisa é aquela pessoa que almoça e tem que tomar um cafezinho. Por quê? Porque durante algum tempo e sem perceber, ela criou esse hábito. E o corpo se acostuma com os hábitos. Qualquer hábito, hábito de coisas saudáveis e hábito de coisas que não são tão saudáveis assim. O fato é que quando você cria um hábito, você se acostuma e aquilo vira uma rotina. Porque os hábitos são impostos pela mente. Olha só como é que a coisa
uma coisa vai puxando a outra. Mas não é nada disso que eu quero falar, eu estou só te mostrando um exemplo de coisas banais, de coisas corriqueiras, coisas humanas, coisas diárias, para falar para você exatamente daquilo que sai da nossa boca. A palavra, o domínio de nossas palavras, da nossa fala. Você sabia que assim como você pode dominar o fato de emagrecer, você também pode dominar as palavras que você fala? Em Efésios capítulo 4, verso 29, o apóstolo Paulo diz assim: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe? Peraí. Senão a que seja boa e necessária para edificação, a fim de transmitir graça aos ouvintes, a fim de transmitir um comportamento, um procedimento. Uma palavra torpe é uma palavra negativa. Aqui não estamos falando de palavrões, porque isso é outra coisa. Mas uma palavra torpe é uma palavra que fere alguém, é uma fofoca, é uma injúria, é uma calúnia, uma difamação, é uma condenação sem prova, calúnia, né? Qualquer coisa nesse nível, uma palavra boba, uma palavra vã, uma palavra à toa. E a pessoa, quando não tem o que falar, é melhor calar a boca. Tem pessoa que calado fica mais bonito, tem pessoa que calado já está errado. Como dizem por aí, a pessoa fala tanta bobagem que as pessoas, os amigos, né? As pessoas da sua relação dizem assim: ih, fulano calado já está errado. Ou seja, aquela pessoa, ela já está marcada por aquilo que ela fala. Por quê? Porque só fala besteira, porque só fala bobagem. Isso é palavra torpe. E o apóstolo Paulo diz: vamos evitar certo tipo de conversação, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então não saia da vossa boca, ou seja, que não saia da vossa boca. Então o problema não é você até pensar alguma coisa, o problema é você colocar para fora essa situação. Você conhece que aquilo que você fala influencia, mas cadê a educação de não falar, que é aquela força que eu acabei de explicar, né? Que faz com que você coloque o conhecimento em prática. Ora, se você conhece que algo que você fala influencia a tua vida, então você deve se esforçar para colocar para fora aquilo que interessa afetar positivamente a tua mente, o ambiente, todos que te cercam. Então, se há esse conselho no Evangelho da Graça, é porque também deve haver uma consequência. Porque senão não haveria o conselho. Porque você nota que todo conselho, ele vem com uma consequência implícita. Nem sempre essa consequência está clara nas palavras, como aquela que eu acabei de ler agora no início, que a mão negligente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Aí é um conselho, uma advertência que tem uma consequência já clara ali escrita. Agora o apóstolo Paulo diz que não saia nenhuma palavra torpe, ou seja, ele traz um conselho. Então, se há um conselho, certamente, pode crer nisso, há uma consequência para quem usa, né, palavras de qualquer maneira. E eu queria te dizer que toda pessoa dará conta de suas palavras. Todo mundo vai dar conta daquilo que disser em algum momento. Em Mateus capítulo 12, verso 35, nosso Pai, Jesus Cristo, dizia o seguinte, depois você leia lá o contexto, né? O homem bom do bom tesouro saca coisas boas. O homem mau do mau tesouro saca coisas más. Ora, ele está falando daquilo que a pessoa tem em sua mente. Se você ler o contexto, você vai perceber que ele está falando de pessoas que põem para fora aquilo que está em seus corações. Pessoas que põem para fora aquilo que está em seus corações, em suas mentes. Então, em Mateus capítulo 12, verso 37, 2 versos adiante, Jesus fala assim: o que você diz te justifica ou te condena? Por quê? Porque aquilo que sai da tua boca é importante. Está escrito em Provérbios capítulo 18, verso 21, e isso que eu acabei de dizer confirma o que está dito em Provérbios 18, 21, que diz assim, ó, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que a ama comerá dela. Essa segunda frase ninguém fala, que é a consequência. A morte e a vida estão no poder da língua, quer dizer que a língua tem um poder. A língua tem poder de afetar, positiva ou negativamente, certo? Pois é, por isso diz, o que a ama comerá de seus frutos.
Olha só que coisa. Então, nós vivemos por aquilo que falamos. Você já ouviu? Talvez você já tenha ouvido de mim mesmo essa expressão. Todos nós vivemos por aquilo que nós falamos. Esse é um pacto de boca, né? Porque nós estamos no pacto da graça, aonde já não é próprio fazer sacrifícios, como era na época da lei mosaica, né? Para se justificar com Deus. Isso já ficou tudo para trás e agora nós servimos a Deus com a mente. Então, tudo que está na nossa mente acaba saindo pela nossa boca. Se você quer conhecer uma pessoa, deixa ela falar com você um pouquinho e você vai perceber o que está naquele coração, o que está ali dentro, o que aquela pessoa tem, como ela pensa, quais são seus planos, seus objetivos. Tudo isso você analisa ouvindo a pessoa falar, porque também está escrito que aquilo que está em abundância em nosso coração acaba saindo pela nossa boca, né? Então, como nós costumamos dizer que esse é um pacto de boca e vivemos por aquilo que falamos, certamente você também já ouviu a expressão de chamar à existência as coisas que não são, como se fossem. Eu gostaria de te explicar um pouquinho esse assunto aqui, para te dar um pouco mais de luz, um pouco mais de base, para que você comece com o pé direito em relação a este assunto. Preste atenção. O que é chamar à existência aquilo que ainda não é como se já fosse? Agora sim, eu vou me permitir ler aqui para você bem rapidinho. Romanos capítulo 4, verso 17, que é onde está escrito essa escritura, aqui Romanos 4, 17, que é uma passagem onde o apóstolo da graça, o apóstolo Paulo, está falando acerca do pai Abraão. Você sabe que Abraão foi chamado pai na fé. Todos nós fomos abençoados na pessoa de Abraão, ou seja, todas as promessas feitas a Abraão foram estendidas para nós, os gentios. Abraão não era judeu, Abraão era gentio naquela época em que ele recebeu a promessa de que nele seriam abençoadas as famílias da terra, as nações da terra. Então aqui o contexto, o apóstolo Paulo está falando do exemplo de Abraão. Deus falou para Abraão um dia: Abraão, você vai sair daí de onde você está, do meio da tua família, da tua casa, e você vai para um lugar onde eu vou te mostrar ainda, não disse ainda, né, onde era, para onde Abraão teria que ir, e lá eu vou te mostrar para onde é, e lá vão acontecer algumas coisas com você. Eu imagino que Abraão, depois daquela visão, daquele contato com Deus, de ouvir aquela palavra e aquela missão, aquele chamado da parte de Deus, ele deve ter chegado para Sarai ainda, sua mulher chamava-se Sarai, e ter dito para ela assim, no intervalo de um cafezinho, ou então no intervalo da novela, não sei, meu amor, é o seguinte, faça as suas malas porque nós vamos sair daqui. Deus falou comigo para a gente sair daqui, então eu queria que você arrumasse suas coisas, carrega só o que você puder, nós vamos levar só o que nós pudermos e vamos para um lugar aí novo que Deus falou comigo. Então, eu, como toda esposa, certamente a primeira pergunta que ela faria seria a seguinte: mas Abraão, para onde nós vamos? E Abraão deve ter dito para ela assim: olha, isso eu ainda não sei, eu só sei que Deus disse que nós teríamos que sair daqui e iríamos para um lugar que ele ainda iria me mostrar. E imagino que então a esposa de Abraão deve ter ficado nervosa, porque, caramba, como é que é isso? Né? Eu vou sair daqui, aqui eu tenho minha família, aqui eu tenho minha casa, aqui eu tenho minhas coisas, aqui eu estou totalmente estabelecido, e agora vem esse homem aí dizer que falou com Deus e Deus disse para ir embora. Peraí, então esse é o contexto do exemplo de Abraão que creu. Mas tem um verso, que é o verso 17, que está falando assim, como está escrito: te pus por pai de muitas nações, né? Diante de Deus, em quem Abraão creu, o qual dá vida aos mortos, ou seja, está falando de Deus, não de Abraão. Esse é o contexto.
Deus que dá vida aos mortos, vírgula, e chama a existência as coisas que não são como se fossem. Ponto. Não está falando de Abraão. Não era Abraão que chamava a existência as coisas que não são como se fossem. Era Deus. Tá? O contexto aqui está falando do Criador. Haja luz, chamou a existência. Aquilo que não era, como se já existisse. E houve luz. Não é isso que está escrito aqui? Verdade. Então, aqui está falando de Deus. Quando nós dizemos aqui, particularmente eu, que nós devemos chamar a existência as coisas que não são como se já fossem, eu estou te convidando a imitar o que Deus fez. Ou seja, pelo poder da palavra, Ele criou. Então, em vários lugares aqui, nós encontramos o poder da palavra. A palavra é poderosa. E como nós somos filhos de Deus e temos essa natureza divina, nós estamos chamados a imitar o nosso Pai em relação a essas coisas. Então, quando eu digo, chamo a existência alguma coisa que ainda não existe, ainda não é, não quer dizer que isso vá se manifestar como num passe de mágica, como uma varinha assim, né? Uma varinha em que a pessoa toca naquela coisa e aquilo se manifesta. Não é isso que eu estou falando aí. Não é isso que aqui o livro de Romanos 4,17 está falando. Então, esse contexto aqui, ficou bem claro agora, está falando de Deus que chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Mas, quando você repete essa atitude, puxa vida, olha, Senhor, eu chamo a existência um emprego melhor na minha vida, em que eu possa ganhar um pouco mais de acordo com a minha capacitação e aí possa trazer um conforto melhor para minha casa. E você começa a falar isso, você começa a pensar nisso e você começa a se preparar para isso. Primeiro você vai estudar, vai ler, vai se preparar, vai aquele conhecimento que aquela promoção requer. Não é que você vai ficar falando isso e isso vai acontecer sem você ter um preparo, sem você, ou contigo de qualquer jeito. Não é assim, porque isso não é místico. É aí que está o ponto central do começando com o pé direito. Isso cria em você, sim, um espírito de fé, entre aspas, espírito. Por quê? Porque eu estou falando de um comportamento de quem crê. Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Como você é filho de Deus, você deve imitar esse procedimento. Porém, deve imitar esse procedimento consciente de que isso não é um misticismo, em que você chama a existência um novo trabalho e vai deitar no sofá. Porque, não, já chamei a existência, agora não é mais comigo, não. Agora os anjos vão tratar de manifestar aquilo que eu já chamei a existência. Isso não é começar com o pé direito. Isso é um engano. Isso é um misticismo que entrou por aí, ninguém sabe por onde, da chamada graça mal pregada que existe em muitos lugares. Por isso que eu digo para você, não compare o que você ouve aqui com outros lugares, porque aqui você ouve a informação correta da graça de Deus. Então, abençoado, isso cria um espírito de fé. Em 2 Coríntios 4,13, se você quiser anotar aí, diz assim, por isso temos o mesmo espírito de fé, como está escrito, né? 4,13, 2 Coríntios 4,13, porém, tendo o mesmo espírito de fé, conforme ao que está escrito. Não é um espírito de fé conforme ao que a pessoa acha. Não é um espírito de fé conforme a interpretação do irmão fulano e beltrano. Não é um espírito de fé que eu cismar na minha cabeça e porque agora eu sou filho de Deus tenho que imitar o espírito de fé e Deus tem que me obedecer como se o mundo inteiro tivesse uma dívida comigo. Não é nada disso. É o espírito de fé conforme o que está escrito. Se não está escrito, não vai rolar. Entende? Isso é um contrato. A graça de Deus é um contrato, é um pacto.
Se não está escrito, não adianta falar. Agora, se já está escrito, não precisa nem orar. Tem coisas que eu já não perco tempo orando. Sabia? Eu quero viver muito. Eu não oro para viver muito. Senhor, me dá longos dias. Por quê? Porque eu sei que está escrito como é que eu faço para ter minha vida estendida. Está escrito, né? Se você não sabe, depois eu posso te explicar. Eu já não oro pela minha prosperidade nem da minha família. Sabia disso? Eu não perco tempo com isso. Senhor, prospera minha família, me dá prosperidade. Não. Por quê? Porque eu sei o que está escrito em relação à prosperidade da minha vida e da minha família. Está escrito que eu tenho que plantar. Se eu não plantar, não vou colher. Então não adianta eu não plantar e depois ficar orando, aí gritando para Deus me prosperar, porque não vai rolar. Tudo é conforme o que está escrito. Então o espírito de fé é uma forma de crer, conforme o que está escrito. Aí diz, crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então, quando você crê no que está escrito, se Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem, eu vou chamar a existência as coisas que não são como se já fossem, porque eu sei que eu tenho um anjo que é um espírito ministrador que está a meu favor para ministrar na minha vida. Isso também está escrito. Então eu tenho que ter esse comportamento de fé conforme a estas coisas e situações todas e condições que estão escritas. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Então eu só posso falar naquilo que eu creio. Porque agora eu sou um imitador de Deus. Eu não vou falar por aquilo que eu vejo na televisão. Porque o ano novo já chegou, mas será que combinaram com o coronavírus? Né? Então eu não vou chamar a existência por aquilo que meus olhos veem. Por quê? Porque isso é outro assunto. Eu vou falar daquilo que eu creio. E o que eu creio é muito particular. O que você crê tem que ser muito particular também, porque senão não vai funcionar na tua vida e você não vai começar com o pé direito. É aí sim que se realiza. Vivemos por aquilo que falamos. Se nós falamos, conforme é o que está escrito. Se o espírito de fé que está em nossa mente, o nosso pensamento de fé, o nosso comportamento de fé, se ele é igual, se ele vai em linha com o que está escrito, aí sim, né, vivemos por aquilo que falamos. As palavras são importantes, tuas palavras têm poder, não é místico, porque elas têm poder para estimular o teu ânimo. Sabia disso? Quando você fala, você estimula o teu próprio ânimo, porque você, quando fala, se compromete. E estimula o ânimo daqueles que te ouvem. E isso mexe com a autoestima, tanto a tua quanto a dos teus ouvintes. As palavras ditas interferem na autoestima. Quer ver uma coisa? Uma criança pequenininha, desde pequenininha, de tanto ouvir que é pobre, que não pode, que isso não é para ela, isso é para gente rica, isso é para pessoas que podem, isso não é para você, isso é só para aquela família lá que tem posses, nós não temos posse porque nós somos pobres. Uma criança vai crescendo, passa 5 anos, 8 anos, 15 anos, ouvindo isso, ela vai crescer com essa mentalidade. Sabe quando é que ela vai romper com essa mentalidade? O dia que ela se encontrar conosco e ouvir uma palestra como essa. Aí ela vai ver que a vida não é nada de pobre. Não é nada disso. Aí ela vai ver a verdade de todas as coisas para a sua vida. Então, quero te fazer um convite. Se você deseja começar 2021 com o pé direito, pense em tudo isso que eu acabei de falar. Foram quase 40 minutos até agora de uma palestra que tem poder de modificar a tua vida. As pessoas costumam querer resultados diferentes, não ficaram muito satisfeitas com algumas coisas que aconteceram em seu passado recente. Por exemplo, no ano passado, né, não ficaram muito satisfeitas com algumas coisas que aconteceram, mas continuam fazendo as coisas da mesma maneira. Eu queria te dizer que para você ter resultados diferentes, você tem que ter atitudes diferentes. Eu quero te convidar
a começar o ano com as atitudes corretas diante de Deus, né? Primeira atitude correta, semear aqui. Se você quer colher, você tem que plantar. Não tem outra mágica aqui, não tem uma fórmula mágica, né? Não tem aqui uma varinha de condão. Aquele que quer colher tem que semear. Então, se você deseja colaborar com esse ministério, se você deseja experimentar dessa prosperidade, semeie aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, faça assim como muitos abençoados e abençoadas estão fazendo, né, e estão experimentando em suas vidas, dito por seus próprios lábios, que estão colhendo os frutos depois de terem começado a semear aqui nessa casa, a Casa Reconciliados com Cristo. Esse é o primeiro passo para você se tornar um colaborador meu. Nós temos conta na Caixa Econômica, nós temos Pix, nós temos... Pix, pronto. Sabe qual é o Pix? Fácil. pedrokelle@hotmail.com. Esse é o Pix. Outro Pix fácil é 991048388. Então, você pode semear aí. Temos conta no Banco Itaú também. E o segundo passo é você compartilhar o nosso material, o nosso link, envie para alguém, dê um presente de início de ano a uma pessoa que você ama. Mande essa palestra para essa pessoa e eu tenho certeza que quando chegar em dezembro de 2021, essa pessoa vai estar muito agradecida contigo, né? Queria te pedir uma vez mais, inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube, Pedro Kelly RCC. Nossa meta é chegar a 3.000 inscritos. Ative o sininho para ser avisado de novas publicações. Facebook, Pedro Kelly. Peça amizade, eu vou aceitar, você vai fazer parte desse grande grupo de amigos. E no Instagram, Pedro Kelly. Entre lá, temos vários posts que vão te ajudar a viver dias melhores. Não analise o teu dia por aquilo que você colheu, e sim por aquilo que você plantou. O que você já fez hoje em prol de chegar mais rapidamente ao teu objetivo? Já fez alguma coisa? Ainda não? Ainda dá tempo. Não desperdice o tempo, porque o tempo passa rápido e o minuto que passou não volta mais. Você só tem uma chance. É bom você aproveitar bastante. Vou ficar por aqui. Te espero terça-feira com o programa Café e Palavra. E tudo isso eu compartilho com você porque eu quero que você renove a tua mente e transforme a tua vida. Até a próxima. Tchau.